Graça e paz. Boa noite, amados. Eu tô aqui hoje para compartilhar uma palavra com vocês que Jesus já tinha colocado no meu coração, já colocou no meu coração há um certo tempo. Mas hoje chegou o dia de compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Lucas, capítulo 19. É uma história muito conhecida, você provavelmente já deve tê-la escutado, mas vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, essa palavra relata a história de Zaqueu, um homem que era o maioral dos publicanos, ou seja, o chefe dos cobradores de imposto, e era um homem rico. E aí, quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, Deus dizia assim: eu não vejo como o homem vê. E essa palavra de Zaqueu, ela já foi deveras pregada, inclusive relatando os obstáculos que Zaqueu teve que enfrentar e vencer para poder se encontrar com Jesus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a maneira como Zaqueu é visto. Porque se nós formos analisar essa palavra, nós vamos ver que Zaqueu era uma pessoa que era socialmente visto de uma forma. Zaqueu era visto como uma pessoa pecadora, como um homem rico, como um homem que era chefe, que tinha outras pessoas sob o seu comando. E, naturalmente, na qualidade de cobrador de imposto, era um homem que muito provavelmente tinha se aliado ao Império Romano para cobrar imposto dos judeus. E naquele tempo, como hoje também acontece às vezes, era natural que os cobradores de impostos extorquissem o povo. Então Zaqueu era visto pela sociedade na sua época, como os seus concidadãos, como um homem pecador. Mas, felizmente, Deus não vê Zaqueu da mesma forma que a sociedade via Zaqueu. Como era que Deus via Zaqueu? Deus via Zaqueu como um homem que ansiava por encontrá-lo. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ele era rico, mas ele procurava ver Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus ia entrando em Jericó, atravessava Jericó e ia entrando em Jericó, e com Jesus vinha uma grande multidão, provavelmente uma multidão que tinha tomado conhecimento. Essa entrada de Jesus em Jericó, esse encontro de Jesus com Zaqueu em Jericó foi antecedido da ressurreição de Lázaro. Então, muito provavelmente aquela multidão, ela tinha escutado falar que Jesus havia ressuscitado Lázaro e, claro, queria ver Jesus. E Zaqueu também queria ver Jesus. E por essa razão, Zaqueu, ele que procurava ver Jesus, não estava podendo ver Jesus, porque a multidão que estava também querendo ver Jesus era muito grande. O que é que Zaqueu faz? Zaqueu corre. Então Jesus vê em Zaqueu um homem que tinha pressa em vê-lo. Jesus também viu em Zaqueu um homem que ele não foi vencido pelas barreiras, porque a multidão era muito grande. Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, então havia barreiras exteriores à multidão e havia barreiras interiores
que era a própria estatura de Zaqueu. Zaqueu era pequeno. Mas o que é que Zaqueu faz? Zaqueu sobe numa árvore, abre mão de toda a posição que ele tinha como chefe, como maioral dos publicanos, como homem rico. Olha a humilhação, ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. E aí, a primeira coisa que eu entendo aqui é que enquanto as pessoas estavam vendo Zaqueu como um homem pecador, Deus estava vendo, Jesus estava vendo Zaqueu como um homem que ansiava pela presença dele. Jesus estava vendo Zaqueu como uma pessoa que venceu as suas próprias barreiras, venceu as barreiras externas para poder vê-lo. E aí o que é que acontece? Zaqueu sobe. Se engana Zaqueu, porque para a gente ver Jesus, não é subindo que se vê Jesus, né? É descendo. E aí quando Jesus vai passando por ali, mesmo em meio toda aquela multidão, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, que me convém ficar em tua casa. Amados, não importa o tamanho da multidão, porque Jesus lhe vê mesmo no meio dessa multidão. Jesus me vê mesmo no meio da multidão. Jesus lhe vê mesmo no meio dessa multidão. Porque antes de nós vencermos qualquer barreira, Deus já sabe qual é o propósito do nosso coração, qual é a intenção do nosso coração. A Bíblia relata que ele sonda os corações. E Deus já estava sondando o coração de Zaqueu e sabia que Zaqueu queria vê-lo. Então, mesmo em meio toda aquela multidão, Jesus olha para cima. A Bíblia relata que Jesus olhou para cima. Então, Jesus lhe vê no meio da multidão. Jesus olha para você e a melhor parte, ele te chama pelo nome. A Bíblia não diz que Jesus disse assim, desce depressa. A Bíblia diz que Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa. Então Jesus chama Zaqueu pelo nome, manda Zaqueu descer. E a Bíblia também diz que Zaqueu desce com alegria. Ele desceu a toda pressa, Zaqueu desce com pressa e recebe Jesus com alegria. Amados, Jesus não nos vê, felizmente, como a sociedade nos vê. Ele vê e ele sonda o nosso coração. Mesmo que nós estejamos em meio a uma grande multidão, ele nos vê. Se for necessário, ele olha para cima. E ainda que você se ache tão pequeno que Jesus e ache que Jesus não lhe conhece, deixa eu te dizer uma coisa, ele sabe inclusive o teu nome. Porque a Bíblia diz que Jesus chamou Zaqueu pelo nome, então ele te conhece. Ele sabe o teu nome, ele sabe quem tu és. Mesmo em meio à multidão, ele vê o coração que ansioso por experimentar a presença dele. Sabe o que é que eu acho maravilhoso dessa palavra? É que Zaqueu conhecia tanto o coração, Jesus, aliás, conhecia tanto o coração de Zaqueu, que Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu. Amados, não é Zaqueu que convida Jesus para ir para a casa dele, é Jesus que se convida para ir para a casa de Zaqueu. Jesus diz assim, desce depressa, que me convém ficar. E Jesus não disse assim, eu vou entrar na tua casa. Jesus diz, Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém ficar em tua casa. Então, amados, quando nós temos um coração ansioso pela presença de Jesus, quando nós temos um coração que brama pela presença de Jesus, Jesus nos chama, Jesus nos vê em meio à multidão, Jesus olha para nós, Jesus nos chama pelo nome e Jesus se convida para ficar na nossa casa. E aí a Bíblia relata que Zaqueu desce com alegria, é lógico, também desci com alegria. Zaqueu desce com alegria e vai, ó a parte maravilhosa, vai Zaqueu e Jesus para a casa de Jesus. Amados, havia uma grande multidão querendo ver Jesus, mas Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu e entra na casa de Zaqueu. Só Jesus e ele. Olha o privilégio de Zaqueu. Zaqueu vai ter um particular, Zaqueu vai ter um tete-a-tete, Zaqueu vai ter um encontro pessoal com Jesus. É Jesus e Zaqueu. O que eu achei maravilhoso quando eu estava lendo essa palavra e conversando com Jesus é que nos jantares da ressurreição de Lázaro, Jesus estava acompanhado dos discípulos, mas aqui, para ter esse encontro pessoal com Zaqueu, Jesus entra sozinho na casa de Zaqueu. E aí vem a melhor parte. Zaqueu, alegre, feliz,
porque foi visto, porque foi chamado pelo nome. Zaqueu desce depressa, Zaqueu entra na casa de Jesus. E aí vem a melhor parte, Zaqueu reconhece o senhorio de Jesus, Zaqueu reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e Zaqueu voluntariamente, ele diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amados, isso é fantástico, porque Zaqueu reconhece a necessidade de deixar aquela vida de pecado para trás e começar uma vida nova com Jesus. E aí ele abre mão, inclusive dos bens que ele tinha acumulado durante toda a vida dele. Ele diz: eu dou metade do que eu tenho aos pobres, eu restituo 4 vezes mais do que aquilo que por acaso eu tenho obtido de forma ilícita. E Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa, esse também é filho de Abraão. Porque eu vim para aquele que estava perdido, ou seja, Zaqueu estava perdido, mas quando ele encontra Jesus, quando ele tem aquele particular com Jesus, quando ele tem aquele encontro pessoal com Jesus, ele diz: Senhor, eu quero uma vida nova, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, eu vou restituir o que eu obtive de forma ilícita. E os doutrinadores bíblicos, eles vão dizer que Zaqueu, na verdade, se propõe a restituir mais do que aquilo que a lei mandava. Lá no livro de Levíticos, eu estava estudando esses dias, lá no livro de Levíticos 6, capítulo 6, versículo 20, e número 5, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz que ele tinha que restituir 20% do dinheiro que ele, por acaso, tivesse obtido de forma ilícita, ele tinha que restituir 20%. Mas Zaqueu se propõe a dar 4 vezes mais e ainda mais, a metade dos bens dele para os pobres. Então, esse a mais que Zaqueu faz, Zaqueu era judeu, Zaqueu conhecia a lei, mas ele diz: eu quero fazer mais do que o que a lei manda. É um reconhecimento efetivamente de que Jesus era o Filho de Deus, que ele estava diante do Filho de Deus e diante de uma oportunidade de começar uma vida nova com Jesus. E aí, claro, que Jesus não perde essa oportunidade, e eu tenho certeza que Zaqueu, a partir dali, a Bíblia não relata como foi a vida de Zaqueu depois, mas eu tenho certeza que a partir dali, Zaqueu viveu uma vida nova com Cristo, com Jesus. Então, o que é que eu extraio dessa palavra? Várias coisas, né? A primeira, como eu já disse aqui, é a de que Jesus não nos vê como a sociedade nos vê. E como nós vivemos em meio a uma sociedade, é comum que a sociedade nos avalie, nos julgue, faça eu digo prejuízos, juízos prévios ao nosso respeito, mas nenhum desses juízos ele é preponderante ou ele serve de base para o juízo que Deus faz ao meu e ao seu respeito. Porque as pessoas podem fazer juízos ao nosso respeito, mas o juízo que verdadeiramente importa é o juízo que o nosso Deus Todo-Poderoso faz ao meu e ao seu respeito. A segunda coisa que eu concluo é que não é subindo que se tem um encontro com Jesus, mas descendo. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. Então, para ver a Jesus, para se encontrar com Jesus, não é subindo, amados, é descendo na presença de Deus, é se humilhando na presença de Deus. Outra coisa que eu aprendo é que quando o nosso coração está aberto para receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se for necessário, Jesus até se convida para ficar em sua casa. Jesus não quer só passar, fazer uma visitinha, entrar e jantar com você, não. Ele quer ficar. Ele quer ser um morador constante da minha e da sua casa. E para isso, quando o nosso coração está aberto à presença do Senhor, Ele até se convida. A terceira coisa que eu aprendo de tudo isso é que para ter esse encontro com Jesus é necessário ter atitude. Zaqueu correu, Zaqueu abriu mão da sua posição, Zaqueu subiu numa árvore e foi abençoado pela presença de Jesus. Outra coisa que eu aprendo é que o encontro com Jesus é pessoal. Foi Zaqueu e Jesus, Jesus e Zaqueu e mais ninguém.
não precisou de gente, a multidão ficou toda do lado de fora. As pessoas que julgavam Zaqueu, que avaliavam Zaqueu, faziam prejuízos a respeito de Zaqueu, ficaram todas do lado de fora. Foi Zaqueu e Jesus e Zaqueu no encontro particular. Outra coisa que eu aprendo nessa palavra é que para reconhecer Jesus como Filho de Deus, muitas vezes é necessário que a gente deixe lá fora aquela bagagem que a gente acumula ao longo das nossas vidas. Zaqueu, ele tinha acumulado muita riqueza, muitos bens, mas na hora que ele encontrou com Jesus e que ele muito provavelmente se deu conta que aquelas riquezas ele as tinha adquirido de forma ilícita, ele disse: eu dou metade aos pobres, eu restituo 4 vezes mais do que eu recebi. Porque Zaqueu viu que nada daquilo ali era mais importante do que a presença definitiva do Mestre, de Jesus, o nosso amado, na vida dele. E assim é comigo e com você. A gente, pelas circunstâncias da vida, é levado a viver em meio a uma sociedade que se preocupa com tantas coisas, mas nada é efetivamente mais importante do que a presença do Mestre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa vida. E claro, né, eu tenho certeza que a vida de Zaqueu dali em diante não foi mais a mesma. Você está com pressa para encontrar com Jesus? Vença os seus obstáculos, ou primeiro, vença os seus obstáculos, depois vença os obstáculos que a sociedade tem colocado para você encontrar com Jesus. Vença esses obstáculos, certo? Em meio à multidão, Jesus sabe quem você é. Jesus olha para você. Jesus te chama pelo nome. Ele se convida para entrar em tua casa porque ele tem pressa para ter esse encontro pessoal contigo. Amados, nada melhor do que a presença de Jesus. E se você tem uma mala, está carregando uma mala com você com tantas coisas, abra a mala e só deixe na mala aquilo que Jesus quer que fique na mala. Porque com Jesus não é necessário mala, com Jesus é necessário um coração contrito e quebrantado para estar na presença dele. E outra coisa que eu aprendo nessa palavra muito interessante é que Jesus não faz acepção de pessoas. Nesse mesmo livro de Lucas, lá atrás, Jesus se encontra com um homem rico, um jovem rico, que pergunta a Deus, pergunta a Jesus o que é necessário para ganhar a vida eterna. E aí Jesus diz a ele: vende todos os teus bens e segue-me. Mas aquele jovem era muito apegado a tudo que ele tinha. Ele não queria abrir mão de tudo que ele tinha para seguir a Jesus. E aí, claro, que ele perde esse encontro pessoal com Jesus. Zaqueu, mesmo sendo rico, o que é que ele percebe? Que nada mais importante do que andar com Jesus todos os dias. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar no teu coração. Ele quer um relacionamento pessoal, íntimo com você. E ele está ali vendo no meio da multidão, ele sabe quem você é, ele sabe o que tem dentro do seu coração. Ele sabe que você está subindo para se encontrar com ele. Ele te chama pelo nome, te manda descer, porque ele quer ter um encontro contigo. Fique com essa palavra e que você tenha uma semana ricamente abençoada na presença do Mestre, do Todo-Poderoso, do nosso Jesus amado. Fica com Deus.